igreja, graça e paz. O mais curioso da história do Leonardo é que os dois ladrões puseram o cadeado na bicicleta. Vai ver que eles sabiam que tinham outros ladrões ali, né? Ladrões prudentes, né? Curioso isso. Vamos lá. Fazer o recado que o pastor Lobo pediu para eu fazer, né? Para o pessoal da internet. Nós estamos na Igreja Batista do Bom Retiro. Qual que é o nosso endereço? Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Você é muito bem-vindo ao nosso meio. Ficou bom assim? Então tá. Então, ele deve estar nos assistindo. Se não tiver, vocês falam que eu falei direitinho, tá bom? Tá assistindo? Oh, meu Deus. Vamos falar sobre o homem bem-aventurado. Salmos 34:8 nos diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos ver se eu liguei. Estava desligado. Salmos 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade de tua casa e do teu santo templo. Salmos 84, 4 e 5. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, gratos porque o Senhor nos trouxe até a sua casa, certos, Pai, que o Senhor tem uma palavra para nos dar, certos, Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos desejos, anseios, aflições. Por isso te pedimos, Pai, que através do vosso Espírito Santo, o Senhor nos conforte, o Senhor nos console, Pai, e que o Senhor traga aquilo de melhor que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome do seu Filho Jesus que oramos agradecidos. Amém. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que passou por uma aventura bem. Então deu certo, não foi? Então ele teve uma missão, ele teve alguma coisa e aquilo deu certo, funcionou para ele. O interessante é que já era no contexto bíblico, no Velho Testamento, as pessoas usavam muito essa expressão. Essas 4 que nós lemos aqui são de Salmos. E no primeiro sermão de Jesus, ele usa bastante essa expressão. Mas um pouquinho antes, vamos ler algumas coisas aqui para a gente contextualizar a nossa conversa. Mateus 3, 1 e 2 nós temos: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus 4:17 nós temos: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois em Mateus 6 nós lemos também na oração que Jesus nos ensinou: venha a nós o vosso reino. Então Jesus, ele no seu primeiro sermão, ele vem mudar a lógica e transmitir para nós uma nova forma de se relacionar com Deus e de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através das bem-aventuranças. Então hoje a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. É um sermão muito conhecido, né? Muita gente aprende a Bíblia, começa a ler a Bíblia através dos evangelhos. O evangelho de Mateus, que tem a parte do sermão bem detalhada, e foi a que eu escolhi para trazer para vocês aqui. E ele tem algumas dicas para nós de como que é essa nova forma de se relacionar com Deus. Por que a gente diz que esse é o primeiro sermão? É o momento em que Jesus torna o seu ministério público. Primeiro ele é batizado por João Batista. Em Mateus 3 a gente tem essa passagem. João Batista está dizendo ali que é chegado o reino dos céus. Depois em Mateus 4, Jesus é tentado no deserto.
e aí ele, saindo do deserto, ele inicia o seu ministério na terra. E ele vai para o Monte das Oliveiras, ali já tem uma multidão, ele já reúne, o primeiro culto de Jesus já foi um sucesso, já tinha ali uma multidão esperando o que ele ia dizer. E ele começa assim, portanto vós, eu tinha colocado aqui de Mateus 6, eu não lembrava, vamos ler juntos aqui. Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós, nessa oração, estamos invocando o reino de Deus para as nossas vidas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Em que Jesus estava nos dizendo, estava nos trazendo uma novidade que nós já poderíamos viver, e devemos viver assim, com tudo aquilo que Ele tem reservado para nós no céu, a gente pode viver aqui na terra. Para quê? Para que a gente já tenha uma experiência, para que a gente já tenha uma bem-aventurança, uma amostra de como será a nossa vida no céu. Então a gente já consegue, desde o momento em que você aceita Jesus e que você quer viver da forma que Ele está mostrando para nós, como Ele gostaria que a gente se relacionasse com Ele, com o Pai, através dEle, né? Somente chega ao Pai através de mim, através do seu reino. E no final do Evangelho, quando Jesus está sendo levado à cruz, existe uma passagem famosa que ele fala com Pôncio Pilatos, que ele disse que o meu reino não é deste mundo. Mas ele já havia aqui anunciando isso. Pena que muita gente não entendeu isso. E pena que muita gente não entende isso até nos dias de hoje. E a gente fica o quê? Fica vivendo uma vida meia boca, aceitando qualquer coisa, esperando que lá no céu que vai ser bom, lá no céu que vai ser diferente. E eu penso que não é isso que Jesus está nos contando aqui. Que imediatamente, a partir do momento que você aceita viver da forma que Jesus prega e que Ele gostaria que todos nós vivêssemos, a gente já colhe os benefícios. No Salmo 27, o salmista Davi, ele fala isso: eu quero viver as tuas boas obras na terra dos viventes. Eu quero ver as coisas acontecer aqui, hoje e agora, e não esperar que eu vá para o céu para poder aproveitar as boas coisas que Deus tem reservado para nós. Na verdade, as Escrituras Sagradas nos dizem que a gente não faz ideia de como será a nossa vida no céu. Mas ela também diz que agora, imediatamente, a nossa vida pode ser muito melhor aqui mesmo. E quais são as dicas que Jesus dá para nós, para a gente viver essa vida? Não foi? Foi. Em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, se eu for pobre em espírito, eu tenho o reino dos céus. Eu vivo nessa dimensão que Jesus traz para nós, é onde Ele é rei. Né? Lembre-se que quando Jesus foi crucificado, colocaram uma plaquinha na cruz, né? Jesus de Nazaré, rei da Judéia. Porque as pessoas confundiam o reinado espiritual de Jesus com o reinado terreno. E o reinado que Ele quer nos dar é o reino dos céus. Só que não lá no céu. É um reino espiritual, em que a gente pode se comunicar com Ele através do Espírito Santo. E o que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é reconhecer que eu necessito de Deus, que o meu espírito é insuficiente para eu herdar o reino dos céus. Que eu reconheço que eu sozinho não tenho capacidade. Então, é a mesma coisa que eu reconhecer a minha fraqueza,
a minha incapacidade de sozinho herdar as boas coisas que Deus tem reservado para mim. Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando, que você seja pobre em espírito. Em Sofonias 2:3, é dito que quem herdará o reino dos céus é os humildes. Em Isaías 61:1, a mesma coisa. O reino será para os humildes. Então a gente tem que demonstrar essa humildade no sentido de não ser o coitadinho de mim, o sentido de autocomiseração, mas no sentido que eu, sozinho ou por mim mesmo, não consigo, não tenho capacidade de herdar o reino dos céus. É simples entender, né? Mas viver dessa forma não é tão simples assim, né? Viver com essa humildade constante, às vezes, ou muitas vezes, não é tão simples assim. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então a ideia aqui de Jesus é o quê? Que a gente saia chorando o tempo inteiro, pelos cantos. E daí, como que acontece com os homens que aprenderam que homem não chora? Apesar que domingo agora nós entendemos o contrário, né? Foi ou não foi? Muitos homens choraram lá, não foi, Walter? Muitos homens, choramos, muitos choramos. Aqui a ideia qual que é? Qual que é o conceito que Jesus quer passar para nós? Quem é que chora? Quais são as pessoas que choram? Que ela tem sensibilidade, não é? Então eu tenho que ter uma sensibilidade. O cristão, ele tem que ter o quê? Esta sensibilidade, ela tem que ser nativa dele, ela tem que fazer parte da vida dele. Por quê? Porque eu vou ver o que está acontecendo ao meu redor e eu vou ter compaixão. Vocês acham que a gente tem bastante motivo nos dias de hoje para chorar? Em qualquer das áreas, né? Nós vimos aqui a história do Leonardo, aí a gente entra na internet e vê uma história, não sei nem nominar, de uma mãe que mutilou o filho e depois de 1 ano com essa criança mutilada, esquartejou a criança junto com a companheira. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe, mesmo no nosso meio, que é muito triste, uma certa insensibilidade. Vocês percebem isso? Que a gente tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de acostumar com as coisas, e a gente tem a capacidade de acostumar, inclusive, com o que é ruim. E isso é muito triste. E aí a gente desenvolve qual capacidade? De não chorar mais. Aquilo passa a ser tão comum nas nossas vidas, que a gente não chora mais. A história, por exemplo, de uma mulher que apanha do marido há 20 e tantos anos. Às vezes quem está do lado de fora de uma história dessa fala, mas como é que ela aguentou 20 e tantos anos? O que interessa é que ela aguentou 20 e tantos anos. E não chorava mais. E a gente perde essa capacidade. E o nosso coração vai ficando cada vez mais duro. Cada vez mais duro. E depois, fica cada vez mais difícil, né? A gente cria aquela craca, aquela capa em volta do coração, e nada que acontece ao nosso redor tem sentido nenhum, ou o sentido é totalmente distorcido. Então Jesus quer que a gente chore. Para quê? Para que a gente possa ser consolado. Isso faz parte, né? A gente aprende, eu aprendi com a minha esposa, depois que eu estudou psicologia, que o luto faz parte da vida de todo mundo. Todos nós sofremos perdas. E é muito importante que a gente viva o luto, porque senão ele nunca passa. E pode levar anos, 20 anos após uma tragédia, e você vai ter que passar por aquele luto, que você não passou no momento que aquilo aconteceu. A gente não se deixa ser consolado por Jesus. E aqui Ele está nos convidando a sermos chorões. Que a gente se sensibilize
com a realidade do mundo. Outro dia um amigo me falou, eu não acredito que o diabo exista. E eu respondi, se ele não existir, tem alguém cuidando muito bem da obra dele. O que é muito triste. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É interessante que toda vez Jesus está nos trazendo uma recompensa, né? A gente vai herdar. E em algum momento aqui, eu não lembro qual, mas eu lembro que eu já falei para vocês, que para a gente herdar alguma coisa, precisa existir... São duas condições para a gente herdar alguma coisa. Nós temos que ser um herdeiro legítimo. E para você ser herdeiro legítimo, você tem que participar da família, né? Você tem que ser filho, tem que participar da família para que você seja um herdeiro. E a segunda condição é que você seja maduro o suficiente para usufruir dessa herança. Caso contrário, vai ser nomeado ou designado um tutor, e quando você tiver maturidade suficiente, então você pode usufruir dessa herança. Então é importante que a gente saiba que nós temos que ter maturidade para usufruir tudo aquilo que Deus tem à nossa disposição. E às vezes a gente vê o quê? Por que que aquele meu irmãozinho, as coisas acontecem para ele, as coisas funcionam, e eu estou aqui? E é uma coisa muito triste, e que eu não canso de repetir, porque eu vejo muita gente assim. Eu tenho 40 anos na igreja, e às vezes você deve perguntar, você está há 40 anos repetindo o primeiro ano. Em Mateus 5,6 nós temos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ser satisfeito. O que é ser satisfeito? Nós estamos comendo, a gente não aguenta mais, a gente não precisa mais, e nós estamos satisfeitos. Uma coisa que nós vemos muito no nosso país, é a falta de justiça, é a injustiça. E a gente quer fazer o quê? A justiça com as próprias mãos. E essa fome e sede de justiça do herdeiro de Deus é da justiça de Deus. E isso também nos incomoda, porque a gente quer que a nossa justiça prevaleça. E a gente acaba se colocando acima da justiça de Deus, à frente da justiça de Deus. Por exemplo, nós tivemos um testemunho muito impactante no Congresso de Homens, de uma pessoa que teve uma vida criminosa, e foi restaurada pelo sangue de Jesus, e hoje é uma bênção no nosso meio. No nosso meio. Algum tempo atrás, cerca de 5, 6 anos, pode ser que a gente quisesse fazer a nossa justiça com essa pessoa. E ele não teria tido a oportunidade de hoje estar testemunhando no nosso meio. Porque a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma. E a gente entende o seguinte, que a justiça do homem é vingança. Eu não quero que seja feita justiça. Eu quero que seja feita vingança. Que ele sofra o tanto ou mais do que eu sofri. Por exemplo, o que o Leonardo e o pai dele devem fazer segundo a Bíblia? Orar para que esse bandido se converta e um dia venha aqui testemunhar e dizer, olha que coisa curiosa, eu faço parte da igreja da pessoa que um dia eu assaltei e porque ele orou por mim, aqui estou eu. É muito fácil eu falar isso, mas será que o coração dele não é fácil? É fácil falar, mas a gente quebrantar o nosso coração é difícil. Mas se a gente sabe que a recompensa para a gente viver desse jeito é herdar o que Deus tem reservado para nós, eu tenho certeza que a gente vai lidar de uma forma bem diferente, é ou não é? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse aqui é interessante. Por que é interessante? Porque na mesma medida que eu for misericordioso, Jesus será misericordioso comigo. É isso que a gente entende? Há uma condição, né? Então aqui dá para eu entender que
quanto mais misericordioso eu for, mais misericordioso comigo será. Faz sentido? Até aqui? E o que é misericórdia? Córdia vem de cardia, vem de coração, e miséria vem de miséria. Quer dizer, é eu colocar o meu coração na miséria do próximo. Que seria mais ou menos o seguinte: quando eu encontrar um mendigo, e eu olhar para o rosto do mendigo, eu enxergar o meu rosto. Percebendo, imagina um dia que for eu pedindo esmola. Como que eu gostaria de ser tratado? Mas colocar o teu coração na miséria do outro, ela implica em mais do que sentir dó, sentir pena. Ela implica em tomar uma atitude. Certo? Por quê? Porque eu já aprendi, lá atrás eu aprendi a chorar, a me sensibilizar. O pastor Lobo aqui citou para nós um exemplo dele, que ele teve num semáforo junto com o filho dele, e teve alguém pedindo esmola, não foi? E ele falou, ensinou o filho dizendo que era melhor dar do que receber, independente do que aquele mendigo fosse fazer com a esmola. Que ele, naquele momento, o Arthur achava que muito provavelmente ele usaria o dinheiro para comprar droga. E a gente cai num outro ensinamento que a gente acabou de ter aqui. A gente quer fazer justiça. Então, quando a gente quer ter misericórdia, vocês já perceberam o seguinte? Perceberam, infelizmente, e acontece muito? Não, ele não precisa. Meu irmão, a gente está aqui se cotizando para ajudar alguém. Você quer participar? Não, ele não precisa. O que eu estou fazendo? Eu estou lançando um julgamento em que eu decido quem precisa receber misericórdia e quem não precisa receber misericórdia. Então, o que a gente entende de todos esses versículos? Que eles se comunicam entre si. Não adianta você somente ter misericórdia, não adianta você somente ser pobre de espírito, não adianta você somente ser humilde ou somente você chorar. É um conjunto de atitudes que formam o herdeiro do reino de Deus. E se você é o herdeiro do reino de Deus, você tem tudo à sua disposição. Não é assim que a gente já aprendeu aqui? Como que é a história do filho pródigo e do irmão do filho pródigo? O filho pródigo pegou a herança que tinha do pai, foi embora, torrou tudo. Quando percebeu que estava comendo a comida que sobrava dos porcos, sentiu saudades de casa, voltou e foi recebido de braços abertos. Pior que ele foi o irmão, que tinha tudo à sua disposição e não sabia disso. Não é verdade? Então, aquele que ficou junto com o pai, o irmão do filho pródigo, ele já era um herdeiro, e o pai falou para ele, tudo que eu tenho é seu. E ele reclamou, por que o senhor nunca fez uma festa para mim? Por que você nunca pediu? Então nós somos filhos do rei e que vivemos como escravo. Não foi isso que o filho pródigo pediu para o pai? Me trate como um escravo. E o pai falou, não, você é meu filho. Então não adianta, nem que você queira pedir para Deus, eu sou um pecador, eu não tenho jeito, eu não funciono, não dá certo, eu não entendo essa história de evangelho, me trate pelo menos como escravo. Deus não consegue. Deus vai dizer, você é meu filho, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. É a mesma história da mulher que estava esperando para ser abençoada por Jesus, e Jesus fala que nem aos cachorrinhos eles davam, porque ela não era uma israelita, e ela falou, até as migalhinhas do Senhor que caí me servem. E Jesus olhou para ela e falou, você sim entendeu a minha mensagem. Agora vocês acreditam que depois daquele momento, ela continuou pegando migalhinha, ou ela foi convidada a sentar à mesa junto com Jesus? Quando Jesus estava pregando esse sermão do monte, ele estava mudando a forma da gente raciocinar. Foi algo que também Jaime falou no nosso congresso,
que era da gente o quê? Ressignificar. Muitas coisas que a gente pensa de um jeito, a gente tem que mudar a forma de pensar. E era o que Jesus estava fazendo aqui. Gente, não adianta, não é pela força, não é do jeito que você quer, é desse jeito aqui. Se você não demonstrar amor, nada disso vai funcionar e você não vai herdar. Você não vai herdar as maravilhas que eu tenho reservado para você. E Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que não desistem do próximo. São aqueles que acreditam na conversão da pessoa. São aqueles que você fala, esse não quer nada com Deus. Esse daí já tentamos de tudo. E tem lá sempre um irmãozinho que está orando por ele. Tem sempre um pastor que acredita, que pega na mão dele e anda com ele. E passaram-se 28 anos e alguém dá um testemunho. Ele se converteu. Porque tinha um puro de coração, que não vê maldade. E esses puros de coração, muitas vezes são confundidos ou são chamados, você é um tolo, você é bobo, você acredita nas pessoas. Gente, se um cristão não acreditar nas pessoas e não acreditar na verdadeira conversão e não acreditar no nascer de novo, ele está lendo a Bíblia para quê? Concorda? Nós temos que sempre acreditar nas pessoas. É fácil? Não, não é fácil. Tudo vira piada. Aquela Suzanne von Richthofen, que planejou a morte dos pais de uma maneira absurda, junto com o namorado e o irmão do namorado, recebeu há pouco tempo um indulto, e foi pela nossa justiça, pela justiça brasileira, ela merecia. E vocês devem ter visto a história, ela se converteu, e por um acaso, ela saiu da cadeia no Dia das Mães. E o que ela virou? Um meme. Ela virou piada. E eu recebi, no meio evangélico, muita gente tirando sarro e rindo daquilo, que aquilo era um absurdo. Agora, será que cabe a mim julgar, fazer justiça, se a conversão dela foi verdadeira ou não? Ou cabe a mim ser uma pessoa pura de coração e acreditar que se o Deus do impossível quiser, essa menina vai ser transformada? Mas a gente não consegue. A gente lê a história e a gente volta naquilo e a gente não consegue. E o nosso coração é peludo, né? Não é assim que a gente fala? Não, eu até consigo, com esse, mas com aquele não. Não, eu até perdoo, mas que ele fique bem longe de mim. E daí eu uso até versículos bíblicos, que a Bíblia diz o quê? Se possível, se dê bem com todos. Então eu uso a própria Bíblia para me ajudar. Não, esse não é possível, esse também não é possível, aquele não é possível, nem aquele é possível, você vai virar um ermitão de Jesus. Como é que você é parte do corpo e não se dá bem com ninguém? A não ser que você queira ser unha. Unha deve ser a parte do corpo, mas... Não, unha não, ainda depende da mulher, ainda é bonitinho, né? Sei lá. Pelo da barba, que todo dia a gente corta. Será que é uma parte do corpo? Gente, a gente tem que ser parte do corpo, parte importante. E tem que ser puro de coração. É facinho. Mas tudo isso daqui, ó. Verão a Deus. Quem que não quer ver Deus, né? Todos, né? A gente ora, volta Jesus, Maranata, ora vem Jesus. A gente quer um monte de coisa, mas a gente não faz as coisas simples que Jesus pede para nós. Simples o que ele pede, executar não é tão simples assim. Em Mateus 5,9 ele diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Lembra que eu falei que uma das características para a gente herdar é a gente ser filho? E para eu ser filho de Deus, eu tenho que ser pacificador. Eu levo paz aonde não há paz. É fácil fazer isso? Quem aqui que é pacificador de grupo de WhatsApp da família?
Gente, é difícil. Eu tive uns grupos aí que eu tive que pedir para minha esposa, eu falei assim, posso sair? Ela falou, não, você é um cara maduro. Eu falei, não estou conseguindo. Por quê? Porque um tempo atrás eu tinha feito umas respostas, não eram muito cristãs. Daí eu tinha que ler as mensagens e não podia responder. Eu falei, não, eu não estou aguentando. Não estou conseguindo ser esse pacificador. E hoje está todo mundo como? Como que a gente vive nos dias de hoje? Está todo mundo nos cascos, né? Está todo mundo ali saindo faísca. É fácil ser pacificador no dia de hoje? Você levar paz, apaziguar? Não, não deve ser assim, ver o lado bom da coisa. Não, ele te xingou, mas na verdade ele queria te dizer que ele te ama. Ele só trocou só trocou o adjetivo. Vamos ver com os bons olhos, vamos ser o poliana, sempre ver o lado bom da coisa. É bem difícil, né? Mas se a gente quiser ser chamado de filho de Deus, nós somos quem leva a paz. Levar a paz para quem? Para o teu vizinho chato, para o teu cunhado, para aquela pessoa que está pensando aqui agora, para o teu chefe. É ou não é? Eu vou levar a paz. Eu sou o mensageiro da paz. Olha que moleza. Tá fácil ou não tá? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui eu já não sou mais herdeiro, eu já sou dono. O reino é meu. Perseguidos por causa da justiça. Temos que ter claro de novo que aqui eu estou fazendo a justiça de Deus. E estou sendo perseguido por causa disso. Bem, na verdade, no Brasil, nós temos uma liberdade muito grande para adorar a Deus. Porém, aonde tem, igual no Brasil, que tem um excesso de liberdade, podemos dizer assim, a gente vê cada coisa, né, no nosso meio. Cada coisa. Outro dia eu vi uma pregação na internet, o título era Macumba Evangélica. Gente, fazia todo o sentido. A pregação era séria. Das coisas que a gente está fazendo com o Evangelho. Das coisas que a gente está fazendo com o Evangelho. Agora, ser perseguidos por causa da justiça é defender a vontade de Deus. Defender a palavra de Deus. Só que a gente aprendeu que a gente tem que defender sendo pacificador. Tem que defender sendo humilde. Defender sendo misericordioso. Como é que você defende? Com o seu exemplo de vida. Eu testemunhei para os homens lá no nosso congresso, em que eu passei por situações bem complicadas no meu trabalho, de convites que pareciam ser muito bons, muito interessantes, em que riam de mim. Por quê? Não, isto não é para mim. Ah, isso não é para você porque você é Bíblia, porque você é crente? Não, porque eu sou transformado pelo sangue de Jesus. A perseguição aqui é diferente, né? Aqui no Brasil é mais bullying. Tem países que as pessoas morrem, né? Tem países até hoje e que elas vivem, elas congregam em igrejas subterrâneas, que é o nome que a gente dá para essas igrejas que elas não podem aparecer. No nosso caso, nós somos motivos de chacota. Isso é ser perseguido por causa da justiça de Deus. Em Mateus 5,11, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui é mais ou menos, na verdade é uma continuação que a gente leu sobre a perseguição por causa da justiça de Deus. Porque existem muitas coisas que pro mundo não fazem o menor sentido. E quando eles olham para nós e o nosso posicionamento, isso não faz o menor sentido para nós. O que é que vocês estão fazendo? Mas aqui, a gente vai se dar bem. É bom para nós quando a gente é
perseguido e a gente é caluniado por defender a vontade de Deus na terra. E muita gente diz o quê? Não, eu não gosto. Se falam de mim, se falam mal de mim, se falam alguma coisa contrária, eu já não gosto. Tem gente que não consegue dizer não, não é verdade? A gente não consegue dizer não para as pessoas. Por quê? Porque a gente quer agradar a todo mundo. E, infelizmente, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo. E é interessante, porque muitas vezes, quando você não agrada, que a pessoa vê verdade em que você fala. E aí ela cria um vínculo com você. Quando você é extremamente bajulador, ela fala assim, não, ele está com alguma intenção. E quando você fala a verdade com amor, em algum momento essa pessoa vem até você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Comigo teve uma situação bem curiosa que 10 anos depois de uma situação, eu fui ser entrevistado. Olha, está uma situação oposta. Fui ser, não entrevistado, essa pessoa foi contratar a minha empresa para eu prestar um serviço para ele. E ele falou, você não lembra de mim? E eu falei, não. Ele falou assim, faz uns 10, 12 anos, eu trabalhava em tal e tal empresa, e fui apresentar um projeto para você. Aí eu lembrei que eu não tinha aceitado o projeto dele. E ele falou assim, você me deu o não mais educado que eu recebi até hoje. Eu falei, ufa. E ele me contratou. E trabalhamos juntos por muito tempo. Então, às vezes, a gente falar a verdade, às vezes não, sempre. As consequências da verdade são sempre melhores do que as consequências da mentira. Mas muitas vezes a gente quer agradar. Por quê? Porque a gente não consegue ser perseguido. A gente não consegue receber um insulto. A gente fica doido. E daí a gente estraga o quê? O pacificador. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa. Olha que interessante. Aqui Jesus está falando de recompensa, e isso a gente vê em várias passagens da Bíblia, do galardão. Então, não adianta a gente querer lutar contra isso. Mas o Evangelho é muito claro dizendo que nós faremos alguma coisa e seremos recompensados por isso. O que quer dizer isso? Que eu, necessariamente, tenho que ser melhor do que eu sou, certo? A minha aventura é para que eu melhore, e eu melhorando, eu serei recompensado. E quando eu sou recompensado, é que a minha aventura se deu bem. Eu fiz alguma coisa que deu certo. Então eu fui um bem-aventurado. Eu fiz um planejamento, eu fiz um plano, e aquilo deu certo. Né? Porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Toda vez que você lê céu na Bíblia, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O interessante, que aqui fala do sabor. Qual que é o sabor do sal? É o sabor do sal. O sabor do sal é o sabor do sal. Mas o sal é o único tempero que ele serve para quê? Para realçar o sabor daquilo que ele está. Então você sendo sal da terra, você vai realçar o de bom que o teu próximo tem. Não faz sentido? Eu sou o sal. Eu vou ser sal na vida da Anne, para que eu realce o que ela tem de melhor. Ou, quando eu ponho sal no abacaxi, no abacaxi não, né? Quando eu coloco sal na carne, a carne fica mais gostosa com sabor de carne. A não ser que você ponha muito sal, que daí ela perde o sabor da carne e fica com sabor de sal. E quando eu quero colocar muito sal, quando eu quero que a pessoa seja do meu jeito e faça do meu jeito, então é muito Maurício na vida do Walter. Eu quero anular o Walter, que eu quero que seja eu. Na verdade, quando eu sou sal da terra, é um pouquinho de sal
para eu melhorar o sabor do Walter. E sabe o que é legal? Se cada um de nós aqui é único, cada um tem um sabor único. E cada um tem algo para realçar. E como é que eu sou? Olha que interessante, depois que Jesus falou todas aquelas bem-aventuranças, ele foi dizer que eu sou o sal da terra, não foi? E para que eu seja esse sal, o sal grosso, o sal rosa do Himalaia, até sal hoje virou gourmet, né? Você já viram a quantidade de sal que tem para comprar? É um negócio maluco. Mas todos eles fazem a mesma coisa. O sal sobre o peixe realça o sabor do peixe, o sal sobre o arroz realça o sabor do arroz. O arroz, não adianta você encher de sal uma peça de granito, que ela nunca vai ficar com o sabor da costela, nunca vai ficar com o sabor da picanha. Eu realço o sabor daquilo que tem ali dentro. Mas para que eu seja um bom sal, o que eu tenho que fazer? Pobre de espírito, eu tenho que chorar com os que choram, pacificador, misericordioso, humilde e assim por diante. Aí eu estou melhorando o meu sal para que eu seja sal na vida das pessoas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz é a mesma coisa. A luz é aquilo que nós refletimos do que nós aprendemos, né? Na verdade, eu sou um reflexo daquilo que Jesus fez na minha vida. E aí passa a ser o quê? A minha vida passa a ser uma pregação. Que quando olham para mim, é a luz chegando no meio das trevas. E o interessante é que a luz não precisa pedir licença. Quando você acende a luz de um quarto escuro, ela vai bem devagarzinho assim, fazendo uma força para iluminar o quarto todo? Não, ela não pede licença. Onde há luz, não há trevas. Não é verdade? Então, você vai entrar num lugar e você vai ser notado. Você vai fazer a diferença. Por quê? Porque tudo isso junto e misturado está mostrando o seguinte: que chegou aqui um herdeiro de Deus. Chegou aqui um morador do reino dos céus. E o que eu vivo já não é mais o que eu vivia. As leis do reino que eu vivo são as leis que o meu pai determinou. Então, aonde eu for, eu tenho que representar tudo aquilo que eu recebi de Deus. Não é verdade? Nós aprendemos que tudo isso transforma a gente no quê? No templo do Espírito Santo. Por isso, que aonde eu for, eu tenho que fazer a diferença. Só que se eu não tiver essa consciência, que para eu herdar tudo isso, e eu lembrar que eu sou o portador da Arca da Aliança, eu sou o portador de uma porção de Deus, e cada um de vocês aí carregam a sua porção de Deus, não é verdade? Se todos nós somos templos do Espírito, cada um tem uma porção de Deus dentro de si. E a ideia de tudo isso, para a gente terminar, que o pastor Lobo sempre fala, a quarta-feira termina às 21h30. Para que a gente, tudo isso, para quê? Para que a gente aproveite o melhor que Deus tem para nós, aqui e agora. Para que a gente viva aquilo que está em João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Vida em abundância é vida mais do que eu preciso. Eu tenho tanta vida que é mais do que eu necessito. Então esta vida que sobra em mim, abunda na vida do próximo. E a vida que sobra no próximo, abunda na vida do próximo, e assim por diante. E todos nós vivemos em comunhão, uma vida perfeita aqui na terra, mesmo antes da volta de Jesus. A gente pode sim viver essa vida hoje. E é isso que eu estou convidando vocês, para que a gente viva essa vida juntos.
em comunhão. Vou pedir para que vocês se coloquem em pé. Vou pedir para que todos vocês venham aqui à frente, para que a gente ore junto. E que a gente possa tomar posse dessa herança. Que a gente possa chegar, mostrar a nossa identidade, mostrar o nosso documento e dizer assim: eu tenho direito a essa herança, não é? Quando você tem uma herança, você chega lá no cartório e fala aqui, ó, sou eu aqui, ó, o herdeiro dessa casa, sou o herdeiro dessa empresa, sou o herdeiro disso e daquilo. E você mostra o seu documento e você toma posse daquilo, você usufrui aquilo. Então, o convite é que todos nós tomamos posse da nossa herança. E quando a gente toma posse da nossa herança, imediatamente a gente começa a usufruí-la. E imediatamente a nossa vida melhora. Por que que melhora? Se eu sou o filho do dono do ouro e da prata, se o meu pai é Jeová Rafá, que é o Deus que cura, se o meu pai é o Deus do impossível, o que é que tem na minha vida que está faltando? É alguma coisa que eu não estou fazendo, que Jesus pediu para eu fazer, para que eu seja um bem-aventurado. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entender a Tua palavra, nós queremos viver a Tua bem-aventurança, Pai, nós queremos viver hoje, aqui e agora, Pai. Pai, eu tenho orado tanto a Ti, Pai, que eu não abro mão de nenhuma das bênçãos, Pai, que o Senhor tem separado para mim. Na verdade, eu oro para convencer ao Senhor, Pai, que eu quero mais e mais e mais bênçãos, além daquilo que eu possa imaginar, Pai. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor superabunda em graça sobre as nossas vidas, Pai. Nós recebemos, na verdade, aquilo que nós não merecemos, Pai, porque a Tua graça permite isso em nossas vidas, Pai. E eu peço que a Tua mão, Pai, alcance a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, que nós possamos reconhecer e entender de quem nós somos herdeiro, Pai, e a gente possa entender que bem-aventurados somos, Pai, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, Pai, e nós não podemos, Pai, viver uma vida mesquinha, nós não podemos, Pai, viver uma vida que não é nossa, Pai, nós não podemos viver murmurando, porque o melhor do Senhor está em nós, quando o Senhor nos transformou em filhos, Pai, quando o Senhor nos transformou em templo do vosso Espírito Santo, Pai. Eu peço que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor coloque, Pai, fundo essa palavra nos nossos corações, Pai, e que ela germine, Pai, e que ela brote em nossas vidas, para que a gente, saindo daquela porta, a gente saiba ser sal na vida das pessoas que encontrarmos, que a gente possa ser luz num mundo, Pai, que está cheio de trevas, precisando, Pai, de cristãos que saibam reconhecer o seu papel aqui na terra, Pai. Guarda-nos, mantenha-nos, Pai, debaixo das Tuas asas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você que nos assiste pela internet, seu lugar é aqui. Se puder, venha cá conosco. Estenda a sua mão para cá, nós estamos terminando o culto, nós encerramos com a bênção. E aí nós estamos desde já convidando você para no domingo de manhã, nas turmas de EBD, no domingo de manhã no culto e no domingo à noite, estar aqui conosco. Por enquanto e desde já, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, façam de você um bem-aventurado hoje, até domingo, até o fim do mês, até a eternidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pessoal, Deus abençoe.